É sempre muito bom, muito agradável podermos estar consigo, tirarmos alguns minutos do nosso tempo para nos ligarmos a si e podermos em conjunto estudarmos a Palavra de Deus. Diariamente você encontra a Escola Bíblica quer no Hope Channel Portugal, quer também pela Rádio RCS e sabe claramente que pode contar com a nossa colaboração para aprofundarmos em conjunto os nossos conhecimentos sobre a Bíblia. Por isso é que este programa se chama Escola Bíblica, exatamente para estudarmos a Palavra de Deus. Comigo tenho sempre o pastor Pedro Esteves e por isso já é, digamos, alguém habitual neste programa, a quem eu saúdo mais uma vez. Obrigado pela tua presença. Vamos iniciar mais um episódio, mais um tempo de reflexão nesta escola. Qual é o sumário de hoje? Vamos terminar o capítulo 11 analisando uma oração, podemos dizer assim, uma expressão, um hino de louvor com que Paulo termina este capítulo e vamos tentar tirar algumas conclusões finais desta própria oração e deste capítulo. As orações na Bíblia são sempre muito profundas e eu acredito que esta não foge à regra. Antes, porém, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 11. Vamos apontar o nosso foco para esta leitura que se encontra nos versículos 33 a 36 do capítulo 11. Ora, a Bíblia diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Enfim, esta é uma oração, eu diria, sublime também, da parte de Paulo. Depois de todo este ensino que nós vemos sobre as relações entre povos, entre judeus e cristãos, será que podemos atribuir algum significado a esta oração escrita pelo apóstolo Paulo? Sim, eu creio que é muito significativo mesmo o facto de Paulo, depois de uma discussão até um pouco densa e complexa, mas seguramente necessária para a realidade que ele encontrava na igreja, esta dicotomia entre judeus e gentios, esta compreensão de qual era ainda o lugar do judaísmo, da identidade de Israel, agora que a igreja, baseada, claro, em Cristo e no fundamento dos apóstolos, era uma nova realidade. Acho muito significativo e podemos tirar daqui lições muito importantes. Que Paulo chega ao final tentando adorar, no fundo, Deus através desta exclamação sublime, um poema muito bem escrito, no qual parecem ficar claras estas ideias de que o amor de Deus, a sua soberania, o seu poder, a sua sabedoria, portanto, o facto de Deus conhecer tudo, no fundo, todos estão debaixo desta grande autoridade de Deus, debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Portanto, podíamos dizer que antes mesmo da fundação do mundo, isto é o que a Bíblia também ensina, o plano de Deus já era salvar a humanidade. E por isso, Deus deseja usar seres humanos, povos, nações, pessoas individuais a que Ele chama, como instrumentos da sua salvação. Portanto, Deus está totalmente empenhado nisso. Isto é uma maneira, se quisermos, de fazer uma espécie de conciliação entre estas noções de judaísmo durante um tempo, cristianismo, gentios, judeus. Deus está empenhado na salvação do ser humano ao ponto de ter enviado o seu Filho. Por isso, Deus foi usando pessoas, povos ao longo do tempo, sempre neste firme propósito, como que um fio condutor que vai guiando a história desde o princípio, e os homens podem ser instrumentos disso. No fundo, aqui há uma unidade entre igreja cristã e povo de Israel. É que quer uma identidade, quer a outra, foram designados por Deus para ser luz entre as nações, para serem proclamadores de uma boa nova. É verdade que parte do conteúdo dessa boa nova é nova. Há novas dimensões. Mas, na essência, trata-se de um evangelho. Claro. E esse evangelho sempre esteve na certeza de que em Cristo, no Cordeiro, no plano de Deus, na fidelidade a Deus, há segurança e há salvação. Se Deus dizia a Israel que ainda haveria futuro e projeto para o seu povo, muitas vezes quando se encontravam longe de Deus,
quando se encontravam em idolatria, quando os profetas vinham com mensagens de advertência, de castigo, Deus sempre trazia nessas mensagens a ideia de que ainda há um projeto para este povo. Voltem-se para mim, diz o Senhor, ainda é tempo de salvação. À Igreja, Deus diz o mesmo e usa a Igreja para ser mensageira, portadora desta mesma mensagem. Claro. Há salvação para aqueles que se voltem para o Senhor em fidelidade. É por isso que esta oração, de alguma forma, apresenta uma verdade autêntica, uma verdade suprema da soberania de Deus. Essa é a verdade que está a ser aqui apresentada no final desta discussão, é que Deus é soberano. Portanto, debaixo da soberania de Deus estamos todos. Independentemente da nossa filiação, independentemente da nossa herança, sobretudo neste aspecto cultural ou espiritual, a soberania de Deus. Isso percebe-se na ideia destas perguntas retóricas quase. Paulo faz. É que quem é que pode questionar os juízos de Deus? Claro. Quem é que pode pôr em causa que os intentos de Deus são os melhores? Quem é que pode, por vezes, até mesmo entender aquilo que Deus quer? É por isso que aqui trata-se de entender a soberania de Deus e confiar nela. Paulo vai ao ponto de dizer quem foi o seu conselheiro, como se Deus precisasse de ter um conselheiro. Exatamente. Por isso, esta é uma oração que podemos identificar como sendo de louvor, de adoração, porque, por um lado, apresenta a omnisciência de Deus, Claro. a profundidade das riquezas, da sabedoria de Deus. Quer dizer, Deus é este ser todo-poderoso, ao ponto de ser misterioso para nós, tão longe, tão distante, porque tão grande Ele é. Mas a verdade é que apresenta esta oração a ideia de que o genuíno ato de adoração do ser humano é reconhecer que mesmo essas coisas insondáveis de Deus são-lhe inerentes e ele tem autoridade para agir dessa forma. Claro. Isto não significa que Deus é inquestionável no sentido que é um déspota, um ditador e nós, como escravos, aqui estamos, nem podemos questionar nada. Não, o sentido é totalmente o oposto a esse. É a ideia de que os caminhos de Deus são os melhores. Isto faz lembrar um pouco as perguntas que foram feitas a Jó, não é? Esta oração, de facto, Jorge, lembra-nos muitas das expressões que o próprio Deus colocou no final de todo o percurso de Jó, o seu sofrimento, a sua angústia e a sua reflexão. Eu estava até de lembrar algumas, para quem não conheça tão bem a palavra e que não esteja talvez a recordar-se do que é que estamos a falar. Por exemplo, quando Deus começa a questionar Jó, vai dizer-lhe coisas como estas. Onde estavas tu quando eu fundei a terra? Claro. Quem encerrou o mar com portas? Quando eu pus as nuvens no céu por vestidura e a escuridão para envolvê-la. Claro. Quer dizer, Deus vai usar esta dimensão da sua grandeza, da sua soberania, para mostrar que, na verdade, nós precisamos de aprender a confiar nele. E esta é a diferença em apenas reconhecer Deus como Salvador e reconhecer que Jesus veio que é nosso Salvador, mas há um passo à frente desse, que é reconhecer e deixar que Deus seja Senhor. E aí, quando Deus é Senhor, então Ele governa, Ele é soberano e eu submeto-lhe a minha vida. Vamos terminar mais este episódio trazendo isto para os nossos dias no Aprende Fazendo. Se falamos de soberania hoje, claro, a reflexão prática não podia ser outra. Não importa, aliás, quais tenham sido as suas vivências, as lutas até e dificuldades que tenha passado. Submeta a sua vida a Deus. Confie nos seus caminhos, que às vezes são insondáveis, por isso aquilo que nós vivemos, tal como Jó, torna-se difícil de entender. Mas Deus sabe o que é melhor para si. E confie nele e nesta profundidade da sua sabedoria e Deus nunca o desapontará. São com estas palavras que nós queremos terminar esta série de episódios que fizemos para si, na certeza de que no nosso próximo episódio continuaremos a estudar a Epístola aos Romanos, porque queremos ir até ao fim deste livro, que é tão importante e tão rico. Fique com estas reflexões, pense nelas e, se tiver necessidade, volte a ver estes episódios que estão disponíveis
a qualquer hora, em qualquer momento, estão sempre disponíveis para si e para todos aqueles que querem aprender mais sobre Deus. Fique bem, até o nosso próximo episódio.